Bom dia, galera. Então, fazendo aqui um resumão para a prova de hoje à noite. Espero que ajude vocês. Bom, a psicanálise ela surge em meados do século XIX e tem por fundador o grandioso Freud, Sigmund Freud, como diz o Roberval, né? Freud ele já era médico, já atuava sobre a área da neurologia e atendia pacientes em hospital. Então, isso facilitou o surgimento dessa nova abordagem, psicanálise. Freud, ao perceber as doenças dos indivíduos e a fala deles, ele começa a ligar uma coisa com a outra. Então ele percebe que a fala do sujeito, ali do seu paciente, tinha grande importância ou significado para a doença que estava sendo apresentada. E ele começa a explorar essa ideia, a investigar e tudo mais. Freud ele trabalha com a ideia de mente, esse universo psíquico, que no senso comum eu poderia afirmar que seria o eu interior, né? Então, Freud ele começa a mapear a mente e ele põe nomes significativos para isso. Dois polos, consciente e inconsciente. No consciente, é tudo aquilo que é atingível, identificável, percebível de uma forma fácil e direta. Por exemplo, eu bebo um gole d'água e percebo que está gelada, boa. Isso é consciente para mim. Agora, um exemplo do inconsciente seria o seguinte: eu beber a água e, ao sentir que está gelada, começar a passar mal porque o meu inconsciente relaciona gelado com desespero, medo, dor. Um exemplo. Então eu começo a passar mal após sentir essa sensação de gelado. O inconsciente é uma instância onde estão as experiências marcadas pela infância. Sentimentos, sensações, desejos, impulsos estão contidas no inconsciente. Ok? E ele pode ser identificado pela fala do sujeito. Bom, Freud ele começa a trabalhar com as histéricas no princípio da sua abordagem, pois foi um período onde havia muitas histéricas, tipo era moda, entendeu? Mulher histérica, moda, é a mesma coisa. Bom, desculpa galera, estou um pouco doente, tá? Mas beleza. A fala é o método de se atingir o inconsciente. Ele também é revelado em sonhos. Só que que os sonhos que o inconsciente aborda são sonhos distorcidos, né? Representa algo, mas é uma distorção da realidade. Bom, Freud ele também trabalha com a questão da personalidade do sujeito, né? E aí ele traça três pilares importantíssimos para a personalidade, para o comportamento e para a mente do sujeito. Chama-se id, ego, superego. O id é a parte, digamos, instintiva do sujeito, é onde estão as pulsões, os desejos, as vontades. Não existe moral, não existe regra, não existe proibição para o id. Mais à frente vou estar dando exemplos e vocês vão entender melhor. Seria tipo o lado mal do sujeito. Então, esse é o id. Ou o lado muito bom, né? Vai saber. Bom, e aí o ego? O ego já é a parte mais racional, reflexiva. O ego ele tem uma ligação muito forte com o id, pois ele trabalha a questão da atuação do id. Ele se preocupa com o id e afirma o seguinte: é a parte onde ele precisa metodizar o caminho a ser traçado para que o id realize seus planos. E aí entra o superego. O superego, cara, é a moral, é a culpa, tem essa ideia de apresentar consequência, é aquela voz
chata que fala assim, meu irmão, chata ou muito boa, vai saber também. Meu irmão, o seguinte, isso vai dar merda, vai dar isso, tal. Vou dar um exemplo. Digamos que eu gosto de uma garota e o meu desejo, eu quero ficar com essa menina, tal. O Id tá falando, pega, 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 pega. Só que essa menina é minha amiga, velho. Tipo, uma amiga minha, entendeu? E aí o que que acontece? É, o ego começa a entrar em ação. Fala assim, olha, se tu quer ficar com essa menina, tu vai precisar ajustar as coisas, vai ter que ir por aqui e tal, entendeu? Tem que fazer com jeitinho. Porque o ego ele está muito relacionado com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer. Ele tem essa importância e esse significado exterior. E aí, nesse contexto de gostar da garota, de pensar em como ficar com a garota, entra o superego. O superego fala assim, meu irmão, é o seguinte, ela é tua amiga, entendeu? Se tu ficar com ela, tu vai perder a amizade dela, velho. E aí, o que que tu quer? Tu quer perder a amizade dela? E aí, entra até em conflitos, né? Porque o It fala, quero, 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 quero. O ego, como que eu vou fazer isso, velho? Como que eu vou fazer isso? E o superego, faz, meu irmão, pra tu ver. Faz pra tu ver como tu vai dar merda. É tipo isso. Bom, é, o id, o ego e o superego possuem agregações. Por exemplo, o id é nele onde estão contidas as pulsões. Pulsões seriam um conjunto de energias que faz com que o indivíduo se movimente, tenha vida. E existem duas pulsões importantíssimas para a psicanálise, pulsão de vida e pulsão de morte. A psicanálise ela trabalha com a questão da angústia, ou seja, a ausência de algo que faz com que o indivíduo queira sempre se movimentar para ter esse algo, para alcançar algo maior e para fazer um sentido a si mesmo e um sentido para a vida. Bom, pulsão de vida seria exatamente esse movimento, essa contrapartida de estar indo tal, de estar conquistando as coisas, de estar suprindo essa angústia. Pulsão de morte já entra no contexto de, eu afirmo, de investimento pessoal. Por quê? E de morte também. Por exemplo, como o Roberval falou, um exemplo que deu lá na sala, se o carinha pode estudar, mas não estuda, ficar assistindo TV, isso é opção de morte, porque está se prejudicando a si mesmo. Né? Vai ter uma consequência negativa para ele. Assim como um carinha que bebe e tal, bebe todas e pega o carro e vai dirigir também, é pulsão de morte, vai ter uma consequência negativa para ele e nesse caso leva até a morte mesmo. Né? Bom, no ID, além da pulsão de morte, pulsão de vida, estão contidas duas abordagens super bacanas da psicanálise. Chama-se complexo de Édipo e narcisismo. O complexo de Édipo, ele se dá origem devido à mitologia de Édipo tal, onde o carinha se apaixona pela mãe, o pai mata o pai, uma viagem assim muito doida. Mas basicamente é o ser para ter. Na primeira infância do indivíduo, ele sente a necessidade de ser como o pai para se ter a mãe. Entende? Bom, seria a referência. Né? Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu preciso ser como meu pai para ter alguém como minha mãe. É viagem, isso é viagem. Isso aí tem grande importância na vida sexual do indivíduo, que na frente pode desenvolver até distúrbios, doenças, devido à falta ou à falta de referência, enfim. Vamos lá. O narcisismo é essa questão do eu. Também é uma mitologia grega onde apresenta a historinha de um carinha que tinha uma maldição, onde ele não podia se ver, mas havia ninfas apaixonadas por ele e que
ele não fica com uma delas, ela se vinga e ele acaba se enxergando, se percebendo, né, vendo seu reflexo, e fica preso ali até a sua morte em seu reflexo. Então, na psicanálise isso tem a ver com o exibicionismo, com também a parte sexual do indivíduo, com a questão do eu. São fatores que influenciam em distúrbios mais à frente. Vou estar falando um pouco mais. Isso são algumas agregações do id. Também tem outras agregações do ego. Por exemplo, self, ideal do ego, e ego ideal. Self é muito confundido com ego, pois self é a ideia do pensar sobre si mesmo, é a reflexão do si mesmo, é o pensamento do eu como todo. Isso inclui o id, o ego, o superego e o próprio corpo mesmo do sujeito. Vamos lá. Ideal do ego e ego ideal. Como eu me vejo e como eu sou. Basicamente isso. Vamos lá. O id, voltando um pouquinho à questão do Édipo lá, o id e o superego tem muito, além, muito